E a gente fala sobre, geralmente quando a gente fala sobre frutos, sobre dons do Espírito Santo, a gente pensa numa igreja onde não vai ter falhas. Tem muitas pessoas que pensam dessa forma assim, nossa, se tivesse esse dom, se fizesse assim, não teria nada mais, não teria mais problemas. Só que um dos maiores exemplos que eu acho, que a gente estava estudando sobre no estudo bíblico, é sobre a igreja de Corinto. Tinha todos os dons. Todos os dons, mas a igreja difícil. Pecava com força. Difícil. Cada dom que eles tinham era mais problema. Pois é. E como é que o senhor vê isso nos dias de hoje? Querido, eu sempre respondo com a mesma resposta para todo mundo. Pergunta, sabe, pastor, tem a falha e tem pecado. Assim, Jesus não veio por são. Sim. Ele não veio por santo, ele veio por pecador. A igreja, Roger, ela continua sendo um hospital. Quando você vai no hospital, o que tem? Quebrado, baleado, queimado, infartado. Só tem gente com problema, porque você não tem problema, você não vai para o hospital. Exato. A casa do Senhor, você vai lidar com pessoas que estão passando por um problema muito severo e a esperança continua sendo o Senhor. Ainda vale a pena. Hoje nós temos assim um pregador que diz que é o crente Roberto Carlos, é o cara. Outro já é aquele cara do pagodinho que vai assim, deixa a vida me levar, né? E agora tem o tal do crente agora, que é o Tim Maia agora, né? Ixi. Tem motivo para ir embora. Você tá entendendo? A igreja passa por fases. Você falou sobre a palavra em 2 Timóteo. Nós estamos vivendo tempos complicados e trabalhosos. Pessoas querem ouvir doutrinas de demônios, comichões para ouvir coisa nova. A palavra em Efésios diz que ele sempre vai falar a mesma palavra, a mesma coisa, porque a palavra de Deus não muda, mas se renova a cada manhã. É interessante. Eu leio essa Bíblia desde que eu fui alfabetizado, que me alfabetizou foi minha mãe já cristã. Eu já li a Bíblia desde pequeno. Meu filho, tem dia que eu pego essa Bíblia e vou chorar. Eu estava falando na igreja de Thomas ontem, que quando eu, há muitos anos atrás, estava lendo o capítulo 32 do livro de Deuteronômio, quando o próprio Moisés, aquele homem que ficou na glória por 40 dias, não comeu e não bebeu. Depois ele volta para a segunda vez, que foi o único homem que fez 2 jejuns de 40 dias. Sim. Ele, quando descia, o pessoal mandava botar o lenço, o véu no rosto, porque brilhava, resplandecia a glória do Senhor. Chega no capítulo 32, o que acontece? Ele sobe no monte Nebo, no Pisga, ele olha a terra da promessa, vê o Jordão, vê as campinas, vê a beleza, vê os frutos, vê a maravilha, e Deus fala assim, você vai morrer aqui. Meu Deus. Aí você acabou. Um homem que doou a vida dele. Mas nós sabemos que é um salvo. Mas o povo é difícil. O povo, se você for reivindicar pelo povo o tempo todo, você pode se colocar até contra Deus. Por 5 vezes, ele vai dizer para Deus para não destruir. Ele era um intercessor do povo, realmente um verdadeiro sacerdote. Nós, Roger, nós somos sacerdotes pedindo pelo povo. Sim. Mas eu não posso pedir o que não está na Bíblia. Exato. Paulo também vai falar sobre essa questão. Ele mesmo fala que se ele pudesse, ele se cancelava, ele ia para o inferno para que os judeus, exato, para que os judeus entendessem essa palavra. É muito interessante, né, ver porque a gente vê que todo mundo que tem um chamado pastoral tem um entendimento maior sobre almas, sobre vidas, que ele se preocupa mais do que geralmente outras pessoas, porque geralmente muitas pessoas na igreja estão preocupadas com o desenvolvimento delas. Muitas pessoas querem, não, eu quero crescer o meu ministério, quero fazer isso aqui. Mas esses pastores, esses grandes da Bíblia, eles se preocupavam com o povo. Hoje uma pergunta que um jovem pastor fez para mim há uns 2 ou 3 anos. Você, pastor, eu ouvi um comentário que você tem medo de perder membros. Eu falei assim, medo de perder um membro, não. Agora, medo de perder uma vida eu tenho. Porque o profeta diz, né, o sangue dele está em nossas mãos. Nós somos os sentinelas, guardiões dessas pessoas. Se por um acaso, por uma falha nossa, uma doutrina errada, nós perdemos essas pessoas, há um peso muito grande sobre as nossas vidas. Não é questão de perder o membro, a quantidade, a qualidade ou o número, mas a pessoa, a alma da pessoa, nós não podemos perder. Você tem que trabalhar com ela. Foi semana passada, eu estava mandando um áudio para membro da igreja, e a pastora sabe que a pessoa já tem uns 3 meses, está me dando trabalho, não aparece, some, não responde. E ela falou assim, você já mandou áudio, você está querendo ouvir da boca dela que ela não quer ver na igreja? Eu falei assim, exatamente isso. Ela tem que cancelar que ela não quer congregar, pra tirar o meu peso, não quer minha visita, não quer um pastor em cima dela. Ela está desviada. É que nem uma mocinha falou assim, se você está desviado, faz só uma oração, que Jesus não volte.
Porque se voltar, tu vai pro inferno. Exatamente. Porque tu congregou, ouviu a palavra, o pastor te doutrinou, você está desviado, não tem justificativa. Sim, realmente, eu ia até perguntar para o senhor, para deixar um corte bonitinho, Não. mas qual que é o valor de uma alma? O mundo inteiro. O senhor já chegou a fazer essa oração que Moisés fez? Vendo o povo se perder, vendo o povo cada vez mais se afundar. O senhor já teve algum dia que a sua alma ficou tão cansada, tão ferida com o pecado dos outros, que o senhor orou: Pai, que o Senhor faça a obra porque eu já não consigo mais. Se for possível, que o Senhor me tire, mas que esse povo, ele de fato entenda a palavra. O Senhor já chegou a um ponto de um cansaço e ver essas almas se perdendo, chegar num nível de sofrimento tão grande que o Senhor fez uma oração como Moisés? Eu acho que uma das orações mais bonitas que nós temos na Bíblia é na quinta-feira que Jesus foi traído. Diz que ele serviu até a última hora. Ele serviu o pão, deu graças, serviu o cálice, apresentou o cálice, lavou os pés. Isso era o trabalho de um escravo, de um servo. E ele faz uma oração para o Pai, se possível, passasse o cálice dele, porque seria insuportável. A palavra de Deus diz que quem quiser seguir a Cristo, negue a si próprio, pegue a sua cruz e siga ao Senhor. Tem dia, presbítero Arthur, que seguir a Cristo não é fácil, porque dói. Você tem que pegar na cruz, você tem que sentir o que Cristo sentiu, apesar que nós não temos os cravos nos pés, nas mãos, não temos a lança transpassada em nós, mas nós fazemos a oração do Senhor. Muitas vezes, Senhor, se possível, algumas situações a gente gostaria de pular, querido, mas nós não fomos chamados para isso. Para que seja feita a vontade do Pai sobre nós. E nós entendemos que nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Assim, a cada dia me renovo, apesar da minha idade já não ser pouca, né? Deve ser, somando vocês três aqui, que estão às 4, que deve ser quase que a minha idade. Eu Mas, tô bem novo ainda. como diz o Salmo 19, né? A cada dia faz uma revelação ao outro e à noite a sabedoria. Deus renova o servo a cada manhã. Não tem sinal de cansaço acumulado da noite. Eu preguei quinta-feira, cheguei em casa às 11 e pouca da noite. Trabalhei o dia todo, estou aqui hoje fazendo podcast, acabou o podcast, já estou correndo para orar. Isso é privilégio. Isso é um privilégio de um cristão servir ao reino de Deus. Não é peso, não é uma cruz tão pesada que a gente não possa carregar. É verdade.